Vamos lá, pessoal, voltando aí os nossos trabalhos, vamos para o nosso derradeiro bloco. Vamos trabalhar agora o terceiro tipo de litígio coletivo, o chamado litígio coletivo de difusão irradiada. Esse litígio coletivo ele é bem diverso dos dois anteriores que nós já vimos. E aí a gente tem que trabalhar, vou usar um exemplo e a partir desse exemplo eu vou construir o conceito. O exemplo eu vou puxar o que eu falei no bloco anterior, que é o exemplo do carnaval de rua no Rio de Janeiro. Peço a vocês a seguinte reflexão. Quando se trabalha a ideia de um carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro, muitos de vocês devem curtir carnaval, devem ter participado já do carnaval de rua. Vocês acham que é um litígio de baixa, de média ou de alta complexidade? Na visão de vocês, é um litígio de baixa, média ou alta conflituosidade? Para que a gente possa responder as duas indagações, primeiro a gente tem que saber: será que surgirão vários centros de interesse? Para bem ou para mal, para autorizar, para vedar? Vão surgir vários centros de interesse ou haverá algo mais próximo de uma coesão? Se for vedada a realização do carnaval de rua, você acha que as pessoas vão ser todas atingidas de maneira uniforme ou não? Será que será simples conseguir obter uma solução jurídica? Será fácil apontar no sistema jurídico e dizer essa é a melhor solução? Então vejam, esse tipo de caso concreto, regulamentação do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, é um exemplo de litígio coletivo de difusão irradiada. Por quê? Usando o conceito do professor Edilson Vitorelli. Vamos lá. Litígio coletivo de difusão irradiada é aquele em que a lesão ou ameaça de lesão que atinge diversas pessoas que não compõem uma comunidade e que não serão atingidas na mesma medida pelo resultado. Então olha só a diferença dos dois anteriores. No litígio coletivo de difusão global, ninguém vai ser atingido diretamente. No litígio coletivo de difusão local, as pessoas vão ser atingidas diretamente. Mas além de ser atingida diretamente, essa pessoa tem que ter o quê? A mesma identidade. Identidade comum, identidade própria ou a mesma perspectiva social. Pois bem, aqui nesse tipo de litígio, repito, litígio coletivo de difusão irradiada, as pessoas não ostentam identidade comum, identidade própria ou a mesma perspectiva social. As pessoas serão sim atingidas diretamente, mas elas não pertencerão, ou melhor, elas não pertencem a um mesmo grupo, no sentido de ter a mesma identidade ou a mesma perspectiva social. Então serão atingidas pessoas com diversas identidades e diversas perspectivas sociais diferentes. Diante dessa conceituação, você já imagina, bom, se surgirão diversos centros de interesse que vão ser atingidos de maneira diversa, então a conflituosidade é alta. Porque haverá aquela intensa conflituosidade no interesse. Lembram que eu falei do professor Hugo Nigro Mazzilli? Haverá subjacente uma intensa conflituosidade entre esses membros. Repito, o que está sendo já cansativo para vocês. São vários centros de interesse, com várias perspectivas diferentes, com várias ideias diferentes. Então a conflituosidade passa a ser alta. Na mesma medida, o nível de possibilidade de obter uma autocomposição cai. Porque eu passo a ter um litígio de alta complexidade. Em quais termos? Vai ser difícil obter uma solução jurídica comum a todos. Ou seja, vai ser difícil que esses vários centros de interesses fiquem coesos, cheguem ao denominador comum sobre qual seria a melhor solução. Tudo bem? Então ficou claro aqui o conceito?
O que é, então, um litígio coletivo de difusão irradiada? É aquele na qual a ameaça de lesão ou a efetiva lesão atinge determinadas pessoas que não ostentam características comuns, seja porque não ostentam a identidade própria ou comum, seja porque não ostentam a mesma perspectiva social. Fechou? Beleza. Então haverá alta conflituosidade e alta complexidade. Quais são as características? E aí eu vou puxar uma a uma dentro do conceito doutrinário. Primeira característica, os membros da comunidade. Vamos lá. A lesão ou a ameaça vai atingir determinadas pessoas, mas são pessoas que pertencem a segmentos sociais diversos. Ou seja, pessoas que ostentam perspectivas sociais diversas. Então elas não ostentam a mesma perspectiva social, a mesma identidade comum. E como elas não possuem a mesma identidade própria ou comum, esse litígio passa a ser irradiado. Ele não ficou preso só àquela coletividade, ele vai irradiar. Tudo bem? Segunda característica. Como o litígio ele passa a ter uma difusão irradiada, e se não me recordo, o professor Dilson Vitorelli, ele para mim, é um dos grandes ícones que a gente tem, eu já falei isso, eu sou grande fã do trabalho dele. O professor Dilson, ele faz uma analogia e diz assim, é como se você visse uma lagoa, a água está calminha, não tem nenhum vento, e aí você joga uma pedra, a pedra bate na água, e aí você vai ver aquelas ondinhas que vão se irradiando. É mais ou menos essa ideia de difusão irradiada. A titularidade, ela não vai ficar circunscrita àquela comunidade, ela vai irradiar, vai atingir inúmeras pessoas. E isso ele chama de sociedade elástica. Eu prefiro coletividade elástica. Ele usa o termo sociedade elástica. Eu estou pegando exatamente o que ele fala. Eu prefiro coletividade elástica. É a mesma coisa, mas eu prefiro usar a nomenclatura coletividade. Eu prefiro para fins de organização mental. Tudo bem? Terceira característica, conflituosidade e a complexidade. Por que aqui a conflituosidade vai ser alta, como eu já tinha dito antes? Por uma razão simples. São vários centros de interesse. Várias pessoas com perspectivas sociais, com perspectivas pessoais completamente diferentes. Não há uma identidade comum que as una. Não há nada que as conecte especificamente em prol de um mesmo bem, em prol de uma mesma finalidade. Então, por isso que a conflituosidade ela é alta. E, além disso, como há uma heterogeneidade dessa coletividade, obviamente, várias soluções para o caso concreto serão propugnadas. Inúmeras soluções. E soluções, às vezes, completamente contrapostas. Fechou? Seguindo o nosso roteiro, vamos às repercussões processuais. Vou seguir aquele mesmo roteiro, lembram? Legitimidade, regra de competência e a questão da autocomposição. No que tange a legitimidade, como se trata de um conflito com alta complexidade, ou seja, diversas soluções jurídicas que podem ser propugnadas, e uma alta conflituosidade, porque há uma alta heterogeneidade, recomenda-se que a legitimidade coletiva fique a cargo quase que exclusivamente dos legitimados coletivos. Porque os legitimados coletivos órgãos públicos, vamos deixar isso claro, os legitimados coletivos órgãos públicos ostentam imparcialidade. E, portanto, vão buscar a melhor solução sem a intenção de proteger centros de interesses específicos, mas sim a melhor solução para a coletividade de uma forma geral. Essa coletividade elástica ou sociedade elástica, como gosta de afirmar o professor Dilson Vitorelli. Nada impede a participação da sociedade civil organizada. Seja como amicus curiae, pode participar como amicus curiae, ou participar como litis consortes, porque eles também são legitimados coletivos,
podem participar como litisconsortes. Mas a doutrina, e essa doutrina eu me filio a essa doutrina, a doutrina não recomenda que a sociedade civil organizada neste tipo de conflito atue isoladamente, porque ela vai privilegiar um centro de interesse pessoal e não o bem comum. Por isso que os legitimados coletivos órgãos públicos são aqueles que devem atuar nesse tipo de conflito. Ficou clara a ideia? Então, repito, regra é a atuação por meio dos órgãos públicos legitimados. A sociedade civil organizada pode atuar como amicus, pode atuar como litisconsorte. Fechou? Beleza. Regra de competência. Aqui é interessante. Olha só. A doutrina fala o seguinte: como regra geral, deve ser aplicada a regra do foro do local do dano. Como orientação geral, deve ser aplicada a regra do foro do local do dano. Aquele chamado critério territorial funcional. Tudo bem? Porém, aí olha só, eu vou usar aqui palavras do professor Edilson Vitorelli, com as quais eu concordo e eu vou explicar. Ele diz assim: a fixação da regra de competência segue a regra geral, mas deve ser observado o princípio da competência adequada, com o fim de que seja proposta demanda no local mais próximo, aí eu vou abrir aspas, do local do epicentro da lesão. Ele foi muito feliz nessa colocação dele, inclusive isso eu sustento até no meu livro. Para mim, o princípio da competência adequada deve sempre ser observado na tutela coletiva. Para mim, até como regra geral, obviamente, quando o dano ultrapassar os limites territoriais de um determinado local, óbvio. E como o litígio é de difusão irradiada, a ameaça ou a lesão fatalmente terão ultrapassado os limites territoriais. Fatalmente terão ultrapassado os limites territoriais. Então façamos o silogismo. Se a ameaça ou a lesão ultrapassar os limites territoriais, eu posso ter outros locais do dano. E aí qual seria o foro mais adequado? Como observar o princípio da competência adequada? Aí eu vou usar o foro do epicentro da lesão. E o que é o foro do epicentro da lesão? É o foro mais adequado para a solução do litígio. Tudo bem? Obviamente, onde ele começou e depois foi irradiado. Por exemplo, começou em uma determinada comarca, comarca central, e atingiu 3 municípios da região metropolitana. Qual foi o epicentro? Cara, usa aquela ideia que a gente estuda, ou melhor, que a gente ouve dos noticiários quando há um terremoto. Terremoto. Lembram? Há o epicentro e há uma irradiação. Então, o local do epicentro é onde começou o dano, onde começou a ameaça. Que no meu exemplo aqui simples é a comarca central. Tudo bem? E a última questão é a possibilidade ou não de ocorrer a autocomposição. Bom, aqui a doutrina diz o seguinte: a audiência pública pode não solucionar a questão, porque, como eu já falei, são vários centros de interesses. Mas se recomenda ainda assim uma audiência pública para que você possa, pelo menos, saber os extremos. Porque quando eu tenho os extremos bem fixados, eu consigo chegar a um denominador comum. Quando eu não tenho os limites bem definidos, fica mais difícil chegar a um denominador comum. Então, nessas audiências públicas, dificilmente você vai chegar a uma única solução. Você vai ouvir os extremos, beleza. Mas e a autocomposição? A doutrina costuma dizer o seguinte: como existe uma heterogeneidade muito grande entre os membros da coletividade, como existem vários centros de interesse e a conflituosidade é muito alta, dificilmente será obtida a autocomposição. Não significa ser juridicamente impossível, não é juridicamente impossível, porque não é vedado, mas dificilmente vai ser obtida. Pode ser obtida, mas é muito mais difícil, porque os litígios são mais complexos e muito conflituosos. Tudo bem? Beleza? Bom, quais são os exemplos que a gente pode trabalhar aqui? Carnaval de rua, construção de resort,
Teve um exemplo que a doutrina usa, queima de palha de açúcar em algumas regiões e por aí vai. São esses exemplos nos quais você vê assim, cara, a difusão ela é bem irradiada. Carnaval de rua, para mim, é um grande exemplo. Tudo bem, senhores? Então nós ficamos por aqui. Na próxima, a gente se vê com outro tema de processo coletivo. Bons estudos a todos!